Pessoal, boa noite. Continuando aqui a nossa série de lives sobre temas relevantes e que fazem parte do nosso dia a dia. Hoje o nosso tema principal, né? Porque às vezes a gente... Ah, a Lu entrou aqui, tudo bom, Lu? Seja bem-vinda. A gente acaba falando sobre outros pontos, mas o tema é como se livrar de fobias, né? Porque a fobia é uma coisa... Josi, seja bem-vinda. A Pri também, deixa eu adicionar a Pri. Só um minuto, Pri, que eu já vou te adicionar aqui. Hoje nós vamos falar sobre como se livrar de fobias, certo? Pri, deu certo? Deu certo. Tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Tudo Obrigada. bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Ela é sempre linda, sorridente. A Pri, é difícil a gente se encontrar, mas quando a gente se encontra, é uma sinergia e uma conversa gostosa, né, Pri? Correria não dá sempre, mas a gente gosta, né, de bater papo e conversar. Sim, menina, não pode se ver, senão começa a falar, Verdade, não para mais. é verdade. Bem, eu estou aqui comentando com o Bem, pessoal, né? não tá travando para você? Não, eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Eu tô. É que deu umas travadinhas, eu falei, ai, será que ela tá me ouvindo? Não, estou te ouvindo bem, sim. Tá bom, Então, tá. querida? Então, assim, estou falando aqui para o pessoal que hoje o nosso tema, né, que a gente está nessa sequência de live sobre assuntos relevantes que fazem parte do nosso dia a dia. E hoje o tema, como se livrar de fobias, né? Kelly, querida, seja bem-vinda. Então, assim, é um assunto interessante, porque muitas pessoas vivem com diversos tipos de fobia e muitas das vezes não sabem que tem como se livrar dessa fobia e ter qualidade de vida, né, Pri? Sim, nem fale, nem me Exatamente. fale. E assim, eu convidei a Pri, né, exatamente porque nós tivemos um assunto muito interessante que nós tratamos, porque a Pri, ela tinha fobia de lagartixa, né? E lagartixa é um bichinho que onde a gente vai, tem, é assim? E tem toda aquela questão do meio ambiente também, porque a Sim, gente não pode nem dedetizar a casa, né, Pri? sim, verdade. Exato. Então, o que que eu queria Deixa eu falar, né? tentar. Primeiramente, pode, pode falar, querida. Travou? Oi? Eu acho que está travado da Pri. Agora vamos ver se. Ele melhorou o sinal? Eu acho que sim, acho que agora vai estar melhor. Tá. Eu estou te ouvindo bem. Qualquer coisa você fala aqui e a gente reinicia, se for o caso, tá bom? Então, assim, a fobia, na verdade, ela não tem, tem muitos estudos relacionados a isso, mas ainda não existe um motivo, uma causa específica de onde vem. Tem alguns casos que são genéticos, tá? Oi, tudo bom, querida? Tem alguns casos que são genéticos, tem alguns casos tá travando? Você quer sair e entrar de novo, Pri? Eu acho que sim. Eu não sei. Porque aí você tá falando, tá travando, eu não consigo acompanhar certinho. Eu vou Entendi. fazer Sai isso. e entra de novo. Eu te espero aqui. Tá bom. Isso. Tá, joia. Sai, daí eu já te adiciono de novo. Então, assim, a fobia, ela não tem uma causa específica, né? Mas muitas das vezes ela está relacionada à questão genética. Então, mãe, alguém da família tem um tipo de fobia e a pessoa pode desenvolver esse tipo de fobia também. Eu já tratei pacientes que tinham fobia, por exemplo, de tirar sangue. E nessa de tirar sangue, a filha também acabou desenvolvendo uma fobia igual, né? Ela, toda vez que ia tirar sangue, ela desmaiava. Então, e assim, chega um determinado momento que a gente precisa, não tem como, né? Exames de rotina e tudo mais. Oi, querida, tudo bom com você, meu amor? Seja bem-vinda, viu? Saudade de você. Então, e além dessas questões, existem também a questão de convivência. Então, por exemplo, a mãe tem medo de barata e acaba passando isso para o filho ou para a filha, porque vê a mãe em pânico e daí, devido à convivência familiar, acaba absorvendo isso. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro, quando a pessoa passa por algum tipo de trauma.
tá? Como assim traumas? Um exemplo também que aconteceu com a minha mãe. Quando ela era criança, oi Val, seja bem-vinda, querida. Quando ela era criança, ela, enfim, quase morreu afogada no rio. Ela era bem pequenininha e ela desenvolveu trauma de água por conta disso. Então, assim, ela nunca conseguiu nem aprender a nadar por conta disso. Ela foi passar numa ponte com água, mar, piscina. Então, uma série de coisas assim que envolva água, ela tem medo. Até no chuveiro, ela não coloca a cabeça inteira embaixo do chuveiro. Ela lava por partes, o cabelo, depois o rosto. Seja bem-vindo, oi, Cá, querida. Então, assim, a fobia ela pode vir desses 3 pontos. Recapitulando, genética, convivência familiar ou algum trauma que a pessoa tenha passado ao longo da vida dela. Quais são os tipos de tratamento? Bem, nós podemos tratar com hipnoterapia, tá? Hipnose clínica, a partir do momento que a gente, através de uma regressão ou de uma programação neurolinguística, a gente vai até aquele determinado ponto e ressignifica. Seja bem-vinda, Jana. E a gente ressignifica aquele ponto. Então, a gente chega exatamente no momento onde começou a se desenvolver aquela fobia, né? Seja altura, tirar sangue, enfim, né? Existem vários tipos de fobia. Acrofobia, claustrofobia, agorafobia, enfim. E aí, naquele momento, a gente ressignifica, muda a visão dela naquilo ali. E aí ela consegue se libertar, se dessensibilizar daquela fobia e daquele medo. Além do tratamento com a psicoterapia, a Pri está entrando aqui. Deixa eu adicionar a Pri. Pronto. Pronto. Adicionei, Pri. Além do tratamento com a hipnoterapia, o que nós fazemos depois? A gente faz uma terapia de exposição. Oi, Pri. Oi, de novo. Deu certo? Tá me ouvindo melhor? Tá certo agora. Agora tá bom? Tá melhor. Então tá bom. Qualquer coisa você fala, tá? Então eu tô Tá explicando bom. para ele de onde que vem a fobia, que não existe uma causa específica, descoberta pela ciência, mas ela pode vir de uma questão genética, ela Uhum. pode vir, por exemplo, alguém tem medo de lagartixa, ou alguém tem medo de tirar sangue, e acabar passando isso para o filho ou para a filha, tem uma questão genética. Existe a convivência familiar, um exemplo bem simples. A mãe tem medo de barata, acaba passando isso para os filhos. E eles vão ter também fobia de barata. Uhum. E também casos traumáticos. Por exemplo, uma pessoa quase morreu afogada. Da mesma forma, ela vai ter medo de água, ela vai ter medo de uma série de coisas por conta do trauma, tá? E aí, quais são os tipos de tratamento? Hipnoterapia, onde a gente consegue, através de uma regressão ou de programação neurolinguística, ir até a causa principal, onde iniciou, onde começou aquilo ali, e ir ressignificando, onde a gente consegue, daí, dessensibilizar esse medo, essa fobia que a pessoa tem. Então, ela passa a olhar para aquilo e não sentir mais medo, porque foi dessensibilizado, foi ressignificado. E depois que a gente faz a hipnoterapia, o que mais é feito? A terapia de exposição, ou seja, você fica mostrando fotos, né, ou do bichinho, ou de um vídeo de sangue, tirando sangue, coisas assim para a gente ver, aranha, para a gente ver a reação da pessoa a cada sessão, como que ela vai se comportando, até que um dia zera e ela não tem mais. E são poucas sessões, né, Pri? A minha foi a primeira vez que a gente conversou. Você comentou comigo que seriam umas 4. Sim. E aí na terceira já estava tudo ok. Eu lembro que na última você falou, Pri, tá tudo ok. Eu acho que tá mesmo. E foi assim. Na última você me perguntou, Pri, o que mais que você tem medo? Eu não tenho medo de mais nada, era só isso, tá resolvido. E foi assim. Exatamente. E foi resolvido. Então, assim, expliquei um pouco para vocês de onde vem a fobia, o tipo de tratamento que nós utilizamos, e agora eu vou deixar a palavra com a Pri para ela relatar a história dela, que é muito bacana. Pode ficar à vontade, Pri. Obrigada, Dani. E é verdade, eu tô vendo aí que tá entrando bastante gente que eu conheço. Acho que todo mundo que me conhece sabia desse medo, e nem todos tiveram a oportunidade de saber como foi depois. Porque a gente acaba não encontrando o pessoal e tudo mais. Mas os amigos, assim, mais próximos,
Todo mundo que me conhecia sabia e não acreditava que daria certo. Nem eu acreditava, né? Eu falava, não, não pode ser. Eu já fiz promessa, já fiz tudo e não dava certo. E aí, o que que acontece? Lá no meu trabalho, o pessoal sabia, né, que eu morria de medo. E teve uma amiga do trabalho que ela me falou, né? Ela falou, Pri, você já foi ver hipnose, PNL? Falou várias coisas pra mim. E eu falei, menina, não sei, nunca vi, não sei como que é isso, não faço ideia. Mas é um medo, assim, inexplicável. Inexplicável, eu não sei, né, como que isso vai passar. E ela falou, vai atrás. Só que eu nem sabia que tinha aqui em São Roque, né? Quando eu fui pesquisar, eu vi o pessoal de fora, eu não sabia que tinha aqui. Aí, por um acaso, você foi e mandou no grupo que você estava trabalhando com isso e tudo mais. Aí eu te chamei e falei, Dani, olha, não vai dar risada. Para mim parece besteira, né? Para muita gente parece besteira, mas eu tenho pavor de lagartixa, eu morro de medo. E era uma coisa assim, tinha todo um ritual relacionado a isso, né? Tipo, trancava a janela 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, eu não queria deixar a janela aberta porque entra lagartixa. E na minha casa tinha muitas. Eu acho até que era por conta do medo, né? Porque eu fiz a hipnose com você foi em março de 2019. Então agora já fez um ano, né? 2019, março de 2022. Então 2023 fez um ano. E na minha cabeça, na minha casa tinha lagartixa todos os dias, um monte. Só que nesse um ano apareceu uma aqui dentro. Então eu não sei se era da minha cabeça, o que que era. Mas para mim, eu vivia num mundo cheio de lagartixa aqui dentro. Eu achava que minha casa era assim, né? E aí foi isso. A sua casa era casa? Era casa. Só tinha lagartixa na sua casa. Na primeira sessão, eu falei, Dani, eu não sei, igual você falou, se ia mandar detetizar, eu não sabia o que fazer, porque aqui era assim, era lotado. E aí você me perguntou, na primeira sessão você conversou bastante, perguntou, Pri, mas o que que você queria, né? O que que você quer? Você quer matar a lagartixa? Eu falei, não, eu não quero. Eu sei que ela não faz nada, eu não quero. Tá, mas você quer o quê? Eu falei, eu queria que ela fosse insignificante pra mim. Se eu chegasse num lugar e tiver uma lagartixa, que eu não deixe de fazer alguma coisa porque ela tá ali. Que era isso, né? Que eu não entrava num lugar se tivesse. Eu não sentava perto de parede porque eu podia descer uma lagartixa na parede, eu não queria. Então, eram várias coisas assim que aconteciam, né? E aí eu falei pra você, se tornar significante, para mim vai ser ótimo. Que eu chegar no lugar e ela tiver e eu conseguir conviver com ela no mesmo lugar, já tá ótimo. E uma coisa que eu fazia muito era gritar. Então, assim, aonde eu podia estar no trabalho, todo mundo quieto, em silêncio. Se falasse o nome lagartixa, eu ia fazer um escândalo. Então, assim, acaba assustando as pessoas, passando vergonha. Quando eu ia ver, era uma lagartixa. Eu tava lá fazendo um escândalo, né? Aconteceu várias coisas, assim, de estar em médico, em consultório, e fazer aquele escândalo. Aí teve um dia que foi bem feio, assim, a situação. E eu falei, não, gente, preciso de tratamento para isso, porque não é possível. E aí foi aí. A minha amiga comentou, eu fui na primeira sessão e você me perguntou tudo o que eu queria, como que ia ser. Lembro que eu falei para você, Dani, podia ser igual um pássaro. Porque se eu entrar num lugar e tiver um pássaro, o pássaro vai fazer barulho, eu vou me assustar, porque ele tá ali, eu não esperava abrir o banheiro e tem um pássaro no banheiro. Mas quando eu olhar e ver que é um pássaro, eu vou falar, é um pássaro, tá tudo bem, deixa ele sair daqui. E eu falei isso pra você, né? Você dava risada. Eu falei, Dani, tem que ser assim. E foi mais ou menos isso. Hoje, eu consigo entrar num lugar e ver, eu não grito mais. Então eu troquei, eu olho e falo, eita, é uma lagartixa, calma, vai dar tudo certo, ela vai sair daqui, ela que tá com medo de você. E assim, foi muito legal. Foi, igual você falou, ressignificando e tudo mais, né? Como o medo. E a gente conseguiu descobrir da onde que foi também. Porque eu esqueci o nome, quando volta, como que é? Eu esqueci. A regressão. Na regressão que nós fizemos. Nós fizemos. E assim, eu comentei com você que eu tinha medo desde muito pequena. E minha mãe, na gravidez, ela falou que ela tinha muito medo, né? E ela olhava uma lagartixa na gestação, ela percebia que ela olhava para a lagartixa, a barriga dela não parava de mexer. Porque ela já passava aquele medo, né? Ela tinha muito medo. A minha mãe só perdeu o medo porque aí eu fui crescendo e ela tinha que me defender. Então, por exemplo, eu ia tomar banho, tinha uma lagartixa no banheiro, ela tinha que dar um jeito de tirar. Aí ela teve que perder o medo na marra, mas ela ainda tem esse medo.
E isso passou para mim, desde pequena, da minha mãe, da minha tia. Elas fizeram isso comigo. E assim, é uma coisa que eu não quero fazer com nenhuma criança. Então, quando eu me assustava e tinha alguma criança perto, o escândalo que eu fazia, a criança achava que tinha um monstro ali, né? E eu pensava muito, falava, gente, não posso ser assim, né? Não tem como. E milhões de vezes todo mundo me falou, Pri, mas ela não faz nada, mas ela tem medo de você. Mas eu enxergava de outro jeito. E assim, passei por várias situações, várias depois disso. Não dentro de casa, porque como eu falei, apareceu uma única vez. Mas assim, em vários lugares de ver, de entrar e ter uma lagartixa, de ver no chão, de qualquer lugar, e eu consegui estar calma. Dia, né? É outra na inauguração da escola da Lu, tinha uma lagartixa lá. E você olha a lagartixa, bichinha. Foi quando a gente se encontrou, aí eu te mostrei, né? Falei, Dani, olha isso. Meu pai não acredita. E meu marido não acredita, porque ele passou várias situações de eu ter pesadelo. Uma coisa que eu tinha muito era pesadelo. Então, por exemplo, se eu olhasse, se tivesse uma situação durante o dia que eu me assustei com uma lagartixa, aquela gritaria toda e tudo mais, podia ter certeza, naquela noite eu ia ter pesadelo. E era assim, feio, sabe? Eu saía correndo, aí acordava, não conseguia dormir mais. Eu achava que tava ali no quarto. Ridículo. Aí, e hoje, assim, não, eu tive, depois de ter feito a terapia, foi uma única vez que eu tive, sabe? Aconteceu, assim, uma vez, faz muito tempo, porque foi logo, assim, mais ou menos em abril, maio, logo em seguida que terminou. E eu lembro também que eu te falei assim, falei, Dani, mas será que agora, porque como eu fiz em março, eu falei, agora vai entrar o frio. O inverno, né? Aí eu falei, Dani, eu acho que agora vai entrar no inverno e elas vão sumir, porque aparece muito no verão. Daí eu falei, será que, o que vai acontecer, né? Será que eu vou ter que voltar no próximo verão? E aí você falou pra mim, eu falei, não. Você falou, Pri, você tá curada e você vai ver. Não vai ser esse negócio de inverno e verão, vai passar e vai mudar. Eu, não vai, Dani. Eu acho que não vai. E aí você falava pra mim, não vai, e você vai ver. E assim, automaticamente fui percebendo que foi isso. Entrou inverno, passou verão, e foi. E assim, lá no meu trabalho tem um monte de lagartinho pra tudo quanto é lado, menina. De olhar assim. Eu não tinha muito verde. De observar. Eu não sei se a minha amiga tá aqui, a pessoa que me indicou, não sei se ela tá. Que me falou disso, a Josi. Ela, outro dia, há pouco tempo também, a gente estava mexendo em umas coisas, e aí ela até ficou um pouco preocupada. Ela falou assim, Pri, não se assuste, tem uma lagartixa em tal lugar. Aí eu, onde? Cadê? Não sei o quê. Não, ai, coitadinha, a menina tem que tirar ela daqui. Assim, é coisa que não dá para entender. E aí você passa 32 anos com medo de um negócio, e em 3 sessões você consegue resolver. É muito assim, é muito legal. 3 sessões mesmo. Nossa, foram 3 sessões. Foram. E parece bobagem, mas assim, depois eu comecei a pesquisar e tem muita gente com medo, né? Muita gente com medo de lagartixa, de aranha, barata, água, altura, claustrofobia, que é de lugares fechados, né? Então, assim, tem muita gente mesmo. Por isso que é tão importante a gente trazer esse assunto. Porque as pessoas não têm, às vezes, o conhecimento que tem que se libertar disso. Dessensibilizar e ter mais qualidade de vida, né, Pri? Nossa, é verdade. Eu fui numa festa, né, no aniversário, um tempo atrás, pouco tempo. E aí eu vi uma lagartixa subindo embaixo da mesa da festa, daquelas mesinhas, né? Aí quando eu olhei, eu falei pra todo mundo, falei assim, eu vi uma lagartixa entrando ali embaixo da mesa. Daí a turma falou assim, aonde? Eu falei, tem uma lagartixa ali embaixo da mesa, que eu vi. Porque eu ainda observo muito, sabe? Eu consigo ter esse negócio de olhar e perceber onde que tá. E aí a menina a pessoa da festa falou assim, nossa, tira, porque fulana vai chegar aqui, ela morre de medo. Eu falei, quem que é essa pessoa? Eu não conhecia. Ai, não, a minha amiga, ela morre de medo, ela morre. Daí eu falei, não, quando ela chegar, você me mostra quem é essa pessoa, que eu quero conversar com ela. E aí a menina chegou, e a menina nem sabia quem eu era, nem nada. Aí eu fui falar com ela. Falei assim, olha, as meninas estavam falando, né, que eu vi uma lagartixa. Ela, cadê? Aonde? Pelo amor de Deus, ela quase morreu. Era numa chácara isso. E aí ela até falou, ó, eu vou te falar a verdade, eu não vim pra dormir na chácara,
que a gente passou o final de semana, porque eu não sabia como ia ser aqui. Então eu já penso em tudo isso. E eu era assim, eu era convidada para ir numa chácara, numa festa, eu chegava e falava assim, ai, se eu for e tiver um monte de lagartixa no quarto, eu não vou dormir? Não vou E dormir aí à a noite. menina falou, ela disse, ah, eu não vim para dormir por isso. E aí eu comecei a contar para ela. Ela falou, não, não pode ser, isso não vai acontecer comigo. Eu falei, vai porque aconteceu comigo. E eu era assim, eu acho que eu era até pior do que você. Ela, não, não pode ser. E aí a pessoa conta a mesma coisa. Viu uma lagartixa no banheiro, ela tranca a porta e 5 dias ela não abre aquela porta porque ela acha que o bicho tá lá ainda, entendeu? E ela É um começou a me contar. dinossauro que tá lá, E ela né? começou a me Uhum. contar coisas que eu falei, eu era assim, é verdade. E aí passei o seu contato para ela e tudo mais. Mas assim, teve várias histórias, Dani, várias. Várias histórias. E a Pri, ela indicou para muitos amigos, e eu sou eternamente grata. E assim, Foi, e já cada um tinha um veio de assunto, né? tudo. Ouvia de tudo. Oi? Cada um era um assunto Cada diferente, né? um assunto. Vários amigos, ela foi indicando, indicando. E tem até amigo de São Paulo que vem, né? Já vieram dois de São Paulo. E assim, daí quando a gente faz as sessões, a pessoa fala, nossa, mas como mudou? Ela fala, como mudou? Tá tão diferente, eu convivi tanto tempo com isso, ou há anos com isso, e em poucas sessões, realmente, três, quatro sessões, a pessoa já vê diferença. A gente até dá uma margem, a gente coloca a anamnese mais 4 para uma margem de segurança, né? Se precisar de um reforço, porque cada pessoa é única, Uhum. mas geralmente é isso, 3 sessões e já resolveu. E daí a pessoa fala, nossa, eu sofria tanto com isso e agora passou. Altura, a questão também de barata já apareceu, enfim, sangue, tudo, né? Tirar Teve, exames, fazer exames de sangue, tudo. E daí a gente vê tem, que em tem poucas de sessões, ingestão, tá. Dani. Oi? Tem de ingestão. Injeção, então, essa moça que foi de sangue e injeção, ela não podia nem ver, tirar sangue, e ela não podia ver injeção também. Injeção também você já me indicou, né? E a gente descobriu aonde que era a causa, né? Que Uhum. infelizmente ela precisou viajar, enfim, né? Que ela acabou se mudando. Sim. Mas a gente descobriu onde estava a causa, né? E aí já estava começando a fazer esse tratamento, a ressignificar, porque de fato não são muitas sessões, gente. Como que funciona? A gente precisa entender primeiro de onde veio o contexto, né? De onde vem aquela causa. Depois que a gente entende isso na anamnese, a gente já começa o tratamento, que são regressões, para ir até aquele momento e mudar o sentido, e programação neurolinguística. E daí uma coisa muito importante que a Pri tinha dito, que ela queria imaginar a lagartixa como um passarinho, né? Um bichinho voando e tal. Então, na programação neurolinguística, acho que a gente fez isso na terceira sessão, se não me engano, Pri. E aí eu falava, então, agora as lagartixinhas, elas criam asas e elas começam a voar. E você olha, nossa, como eles são lindos, e tem de todas as cores, e eles vêm e conversam com você. Então, a pessoa, no momento que ela está ali em transe, mesmo que a programação neurolinguística não exija um transe profundo, diferente da hipnose, ela começa a absorver aquilo e ela vai mudando, ela vai reprogramando a mente dela. E aí por isso que quando você vê, você, ai, que bonitinha, porque você, na sua cabeça, ficou com aquela sensação, ai, que bicho bonitinho, não, ele, como se fosse um passarinho, que era o que você tinha dito. Então a gente traz aquilo mesmo que o paciente gostaria que se transformasse, ou tratar com indiferença, ou olhar como um passarinho, como um bichinho fofinho, e a gente começa a trabalhar isso na mente dele. E não precisa de muita coisa, né? Poucas sessões, estava resolvido, graças a Deus, né, Pri? Foi. É isso mesmo. Mas é muito bacana. Eu falo assim para todo mundo. Quando você me convidou, eu falei, né, gente, tenho vergonha de participar e tudo mais. Mas é uma coisa que eu conto para todo mundo que eu conheço, eu conto essa história. Sim, E eu começo falando para o Márcio. Aí eu falo, não, gente, isso aí foi uma coisa assim, eu não consigo entender como funcionou. Porque eu não vi a solução. Não conseguia uhum, imaginar que isso teria solução para mim. Eu achava que uhum. eu achava que eu ia morrer do coração por conta de lagartixa. E primeiro que eu já achava isso. Eu falava, não, vou ter um piripaque, vai acontecer. Daqui a pouco eu vou morrer porque eu tô com medo do bicho. Então, assim, Sim, a daí, Rose colocou aqui, ó, Rose Martins. A Pri tinha muito medo mesmo. Sim, quem conhecia sabia, né, Pri?
A Rose lembra. Olha só essa história que engraçada. Eu fazia caminhada ali na Marginal. E aí, para você ter ideia, eu não gostava de fazer caminhada pro lado da onde está a parede. Eu queria sempre estar do lado da rua. Porque eu sabia que à noite, do lado da parede, tinha lagartixa em todo lugar. E aí Sim. tem um determinado lugar ali que tinha um monte na parede, várias. Era o foco. E aí eu fui começar a fazer Pilates, né? Quando eu peguei o endereço do Pilates, aonde que era o Pilates, bem naquele endereço aonde ficava um monte de lagartixa na parede. E aí, a Exatamente. Rose, que comentou aí, ela estava na aula de Pilates, né? Eu fazia aula com ela também. Quando eu comecei as primeiras aulas, eu falei assim, ah, eu peguei esse horário aqui, adorei esse lugar, mas eu não sei nem como que eu vou vir pra cá todo dia. As meninas me esperavam para entrar e para sair, para passar no corredor, porque eu passava assim, né? Eu queria passar no Sim. corredor. E eu falei para todo mundo, eu não acredito que eu vou fazer Pilates bem naquele lugar. Podia ser em qualquer outro lugar, né? Não lá. E Sim. aí elas me pegaram o antes e o depois, porque elas me esperavam para sair. Ficava acompanhando o medo lá, a gritaria e tudo mais. E eu passando assim, e depois foi mudando, nem elas acreditaram, ah, não. Porque dentro, até dentro do lugar onde a gente fazia Pilates, tinha também, sabe? Sim, E porque ali tem aí, muito verde, né? sim, aí as meninas, ela falando exatamente, e foi assim. E aí ela acompanhou o antes e o depois. Fora que tem um monte de amiga minha, não sei se as meninas estão aqui, mas teve várias histórias, várias. Todo mundo sabia. Uhum. Todo mundo sabia da questão da lagartixa, que era um medo forte, realmente, era uma fobia muito forte. Tanto que na primeira sessão, quando a Pri começou a contar a fobia, ela já estava tremendo. Só de contar. Você lembra disso, Pri? Eu não conseguia falar, né? E hoje Não. eu não consigo nem lembrar como que era essa sensação. É só eu olhando ou eu lendo o relato de alguém que eu consigo imaginar que eu era assim. Porque foi uma coisa que saiu tanto que para mim explicar, eu tenho que meio que parar para tentar lembrar algumas coisas de Uhum. como era, porque eu não consigo nem lembrar. Assim, às vezes Não. eu falando, não parece ser tão intenso igual era antes, entendeu? Quando eu explicava antes, como ou na primeira sessão, quando eu te expliquei, eu acredito que foi muito diferente de como eu explico hoje, que aí é totalmente Uhum. descontraído e tudo mais. Mas quando eu comecei a te explicar, Sim. eu tava apavorada, né? Eu não conseguia falar, eu não conseguia Favorável. imaginar. Era assim, eu tô Uhum. conversando com uma pessoa aqui, e lá do outro lado na sala alguém falasse assim, ai, tem uma lagartixa. Acabava o mundo, sabe? Tipo, não, eu não vou ficar, eu tenho que Uhum. sair daqui. Sim. E não é só uma, tem várias, tá a família inteira aqui dentro. Era tipo Sim, isso, é verdade. Dani. Hoje a gente ri, mas naquele dia não. Aquele dia não tinha como. A Olha, primeira vez a que eu Cal pensei, tá falando eu aqui, tenho fechei. muito medo de lagartixa. Vamos ressignificar isso, viu, Ká? A gente tem que marcar uma sessão para você perder esse medo aí também. Então, Pri, eu lembro do primeiro dia que você realmente não conseguia falar, e era muito sofrível, né? Você tremia. Eu falava, Dani, eu não consigo falar. Aí, quando a gente passou, que já estava na terceira sessão, você falou assim, Dani, eu não estou conseguindo lembrar do que eu sentia. É Era exatamente o que você falou agora. Você falou, eu vou ter a que primeira vez pedir pro meu marido contar. eu fechava o olho, eu não conseguia, tremia, né? E foi mudando, foi assim. Na terceira sessão, você começou a me mostrar foto também no celular. E agora, Pri, quando você Uhum. olha. E eu não consigo. E assim, sabe o que acontece? A pessoa, quando ela tem medo de alguma coisa, as pessoas que estão próximas, elas não conseguem entender o que, que é esse medo. Eu sei porque eu sou assim com o medo das outras pessoas. Então, por exemplo, eu sei que a pessoa tem medo, você acha graça, entendeu? No negócio. É triste isso, mas era Uhum. verdade. Então, assim, eu recebia foto o tempo todo, porque qualquer coisa, vídeo de lagartixa, as pessoas mandavam pra mim. Ou me marcavam e falavam, Pri, olha isso. E se fosse você? Eram várias Uhum. coisas. E você vai assistindo aquilo, era assim, você assiste, você alimenta mais aquele medo. E eu Exatamente, assistia alimenta mais. e eu ficava cada vez mais. E eu não sei se você também lembra, quando eu fui fazer a sessão, eu falei, Dani, eu não contei pra ninguém que eu vim fazer esse tratamento. Porque se eu contar, as Lembro. pessoas vão querer me desafiar. E eu não queria isso. Eu falei assim, não, Dani, eu não vou contar pra ninguém. Eu vou fazer isso quietinho. Eu não contei pra ninguém, assim. Porque eu falei Você assim, as falou. pessoas vão começar a me desafiar. Tipo assim, ah, então você fez, você não tem mais medo, então vamos ver. E eu não queria, né, isso. Eu queria que fosse uma coisa de verdade, natural. Não um desafio pra mostrar pras pessoas. Era comigo. Isso. E eu percebi que acontece muito isso. Então, assim, ah, você não tem mais medo, então vamos ver. Então eu vou te jogar uma lagartixa. Então pega uma na mão. Era mais ou menos umas coisas assim.
entendeu? Então, assim, e não De era jogar também. tinha, De jogar. tinha que ser alguma coisa natural, entendeu? Então, assim, uma coisa natural de você pensar assim, não porque estão me desafiando, mas porque eu perdi o medo e eu sinto que se eu chegar num lugar e tiver uma lagartixa, se eu quiser pegar a lagartixa na mão, é porque eu quis, não porque é um desafio, entendeu? E até aconteceu situação assim de pegar na mão, já aconteceu várias coisas. Eu não Foi sabia. muito legal. Foi. Que bom, que bom. Que bom mesmo. Eu vi aquele dia lá na inauguração da escola da Lu que você olhou, falou: olha, Dani, a lagartixa, se fosse outra época eu sairia correndo, porque tinha muito jardim em volta, né? Se você sairia Sim. correndo e passou, não tem mais nada. Né? E é o que eu Porque falei, foram tira paz. Uhum. E daí Chegava eu lembro nele, que você chegou já na tirava última paz. sessão, tudo tirava paz. Eu lembro quando você chegou na última sessão, que era a quarta, né? Daí você falou assim, e eu comecei a fazer os testes, né? Mostrar foto, falar da lagartixa, e eu vi que não tinha nada. Eu falei, Pri, acabou. Eu falei, senta ali que a gente vai fazer um reflexo. Lembra A disso? gente mudou tudo naquele dia, né? Você estava programada para fazer uma coisa e mudou. E aí eu mesma pensei, falei assim, será que mudou mesmo? Será que foi só agora? Sabe o que eu pensei? Falei assim, será que eu perdi a última sessão? Agora eu tinha que ter feito a última sessão para o negócio dar certo. E eu perdi, olha o que aconteceu, porque ficar conversando e tudo mais. E aí eu voltei com essa sensação, falei assim, agora eu vou ter que pagar uma sessão a mais, porque a minha última sessão eu perdi. E eu pensei, comigo. Não, e na verdade não perdeu, porque quando você chegou, que a gente viu que não tinha mais medo, que não tinha mais fobia, não tinha mais o que fazer, né? Já tinha esgotado. Você olhava a lagartixa e não sentia mais nada. Pelo contrário, você tinha dó dela. Foi mesmo. E foi assim, aí depois, nesse dia, 2, 3 dias depois, eu lembro que aonde eu paro o carro é muito próximo da parede, né, a garagem. E aí eu saí do carro, tentei abrir, tinha uma lagartixa, assim. E a porta, ela tava trancada por dentro. Então, até o Fábio sair e abrir, era para eu já ter feito um escândalo, né? E ele saiu para abrir, eu falei assim, você não acredita com quem eu tô aqui fora. Aí eu falei, olha isso aqui. Aí, tipo assim, muito do lado. Ele, não, não pode ser, não é possível. Eu falei, olha só, eu tô aqui esperando. E aconteceu. Foram várias, assim. Eu acho muito legal. Que nem teve gente que falou, né, aí que tem medo, né, de lagartixa. Alguém fez o comentário, né? Tem medo também. Eu falei, vamos marcar uma sessão. Tem que Porque fazer. tem como a gente resolver. Tem que marcar um pacote aí e resolver. E é o que a gente estava comentando aqui, né? Não são muitas. A fobia são poucas sessões e pronto, já está ressignificado. A pessoa não precisa mais sofrer com aquilo. Né? E a gente sofre, às vezes, uma vida inteira. Sim. É engraçado, não dá para acreditar, né, que é assim. Hoje eu falo, nossa, é muito diferente, porque eu não imaginava que era assim, que tinha solução. Não, e tem. Tanto que assim, os últimos casos... Que medo de cavalo. Medo de cavalo. Dá também. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, tudo dá certo. A Verusca tem medo de cavalo, mas não tem medo de lagartixa. Ela pode enxergar o cavalo como uma lagartixa e pronto. Tá tudo certo. Verdade, a gente muda a visão dela, ela passa a enxergar diferente. Ó, Dani está cuidando do meu marido, que tem medo de altura, exatamente. Que também foi uma indicação da Pri querida, a Bruna aqui comentando, Pri. Né? Bruna, beijo para você, viu? Então, assim, realmente, e a gente vê a diferença em poucas sessões, né, Bruna? A gente ainda está finalizando, mas, assim, nas últimas sessões a gente viu que muita coisa já tinha ressignificado, graças a Deus. E outro ponto importante para a gente falar aqui é a entrega da pessoa, tá? A pessoa se entregar, se permitir, tá? Ela colocou aqui, depois sou eu, você tem medo? Do que você tem medo, Bruna? Fobia do quê? Conta aqui pra gente. Ela falou que depois é ela. Então, assim, a pessoa se entregar, ela se permitir, né? Então, é chegar e se entregar. Isso ajuda muito. A disciplina, a confiança. Por isso que a primeira sessão de anamnese é para a gente se conhecer, para a gente conversar, para você criar essa empatia, né? E daí as coisas vão ficando mais fáceis, porque você já passa a confiar naquele profissional. E daí chega uma hora que a gente nem se olha mais como paciente e terapeuta, na verdade já é ali uma conexão,
né? E um acaba ajudando o outro, exatamente assim. Ó, a Adri comentou aqui que ela tem medo de piscina, minha mãe me jogou e eu acabei me afogando, exatamente, isso também dá para ressignificar, para tratar, tá, Adri? Foi o que aconteceu com a minha mãe, que ela caiu dentro de um rio muito fundo na cidade onde ela morava, minha mãe é de Avaré, e aí ela ficou com medo de água por conta disso, tá? Então tudo tem tratamento, esse é o caso que nós falamos que pode ser por conta de um trauma, algo muito forte que a pessoa viveu, uma experiência muito ruim, tá bom? E aí uma última fobia que eu tratei agora recentemente, ela tinha medo de tirar sangue. E a mesma coisa, na regressão a gente chegou ao ponto onde era, que ela era bem pequenininha, a enfermeira acabou machucando ela, o bracinho dela, hoje ela já é adulta. E daí na segunda sessão ela percebeu que já tinha mudado bastante coisa. E sempre mostrando vídeos, né, de pessoas tirando sangue, isso e aquilo. Aí, como ela também não é daqui, na verdade ela é daqui, mas ela estuda em São Paulo. Aí eu perguntei como é que estava, e a mesma coisa, ela falou, Dani, já não sinto mais nada. Ela falou, nada, nada, nada. Ela falou, ainda não consegui voltar para te contar. Ela falou, mas já passou, acabou. Ela falou, hoje eu consigo olhar uma pessoa tirando sangue, hoje eu consigo assistir vídeos nesse sentido, porque ainda por cima ela faz biomedicina, né? Então você imagina, né? Quantas coisas ela precisa estudar e precisa fazer ali. E também já deu certo e foram poucas sessões. Então, assim, por que que é importante a gente compartilhar todo esse assunto? Eu fiz questão de convidar a Pri para dar o relato dela. Porque tem muita gente que sofre e tem solução, gente. Tem solução. Então, é só dar o primeiro passo, acreditar, confiar, e as coisas acontecem. Né, Pri? Sim, é isso mesmo. E realmente, assim, eu não sabia, né? Eu conheci, assim, há pouco tempo, se for ver, né? O ano passado. E foi tudo novo, então, assim, eu não conhecia. Só que quando eu comecei a conversar com as pessoas, muita gente já conhecia. Eu ia falar como se fosse a maior novidade, mas muita gente já falava, não, Pri, eu já ouvi falar que funciona. Você fez, a pessoa não acredita. Eu falo, gente, eu fiz, e é verdade. Então, assim, às vezes a pessoa não sabe e ela, igual a da lagartixa, ela pensa que é um medo bobo, que ela não quer falar, às vezes ela tem vergonha de comentar com as pessoas, né? Do que é o medo, porque tem gente com medo de borboleta, sei lá, deve ter gente com medo de formiga, de tudo. Então, assim, já tratei pessoas assim também. às vezes ela pensa que aquilo é uma bobagem e ela não vai atrás, ela fica sofrendo com aquilo, porque ela não tem, né? Ela acha que aquilo é só com ela e é bobagem e tudo mais. Só que no meu caso eu percebi que estava me fazendo muito mal, porque eu assustava as pessoas que estavam junto comigo, ou eu deixava de fazer alguma coisa. Eu não saía no quintal à noite, não queria chegar. Então, assim, eu percebi que estava mudando, né? Eu não podia continuar desse jeito. Então, se é uma coisa que a pessoa percebe que faz mal, tem solução. E é o que você falou, ter disciplina e tudo mais. A Josi tá Isso. falando que tem medo de abelha. Eu tô vendo aqui. A Josi Eu falei, vamos tratar, Josi. Medo de abelha. A Josi tá comigo. E, vamos tratar, sim. e a disciplina, eu acho que ajuda muito, porque eu fui certinho, né, Dani? Foi certinho. Tem que ter disciplina. Aí certinho nas sessões. Se observar. Precisa se observar em vários momentos o que você vai sentindo. Que a gente sempre faz aquelas perguntas de 0 a 10. De 0 a 10, o quanto diminuiu? De 0 a 10, o que você sente ao ver essa lagartixa? Está muito forte o seu medo? Diminuiu? Então é muito importante a disciplina e a autoobservação. Para a gente finalizar. Até que um dia o pessoal olha e acabou. Né? Pri, querida, quero agradecer pela sua disponibilidade, que aceitou o nosso convite, pelo seu depoimento. Você é sempre uma graça mesmo. E ela está dando depoimento aqui, ela dá depoimento para todo mundo. Ela fala para todo mundo, né? Então eu só tenho a agradecer, que eu já conheci tantos amigos da Pri, né? Foi. E é muito gostoso mesmo, viu? A sua confiança e você compartilhar essa história. Eu só tenho a agradecer mesmo, Pri, pela confiança e a disciplina toda que você teve no tratamento. Viu, meu amor? Ah, obrigada, Dani. Eu agradeço a você também. Foi muito legal, porque quando você me convidou, igual eu falei, eu estava com muita vergonha,
Mas eu falei assim, não, eu tenho que contar isso porque eu já contei para tanta gente, né? Então é uma coisa muito legal. Eu vou contar sim. Então eu falei, não, eu vou participar, conte comigo, vai dar certo. E Sim. foi isso. Agradeço também de você ter lembrado de mim, da história aí. Virei como que fala? Quando você Case, vai. case de Seu case sucesso. é sucesso. Garota propaganda, case de sucesso. É, Mas é então. que é uma história realmente formidável, porque a gente vê o primeiro dia e vê depois, é assim, de pasmar. Não, Realmente, como e você conseguiu ressignificar isso em você. Você está de parabéns, viu, Pri? ai, Parabéns que legal. legal. E você viu que eu tinha Aí, a até Soninha testemunhos tá dando aqui, né? parabéns. Tem muita Tem testemunha, a muita Soninha aqui está gente, dando os parabéns. um monte de gente aqui ó, que eu contei aqui, sabe, e participou disso. É verdade, querida, bastante gente, viu? Bem, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui, de todos que tiverem um tempinho para entrar na nossa live. Agradecer mais uma vez você, Pri, e tendo um tempinho, vamos marcar alguma coisa para a gente conversar, que a gente sempre fala e não consegue, né? Tá, Vamos te marcar um passa. café, uma Rápido. pizza, alguma coisa. Tá Tá bom, bom, querida? sim. Então, tá Obrigada, bom, Dani. gente, um beijo. Eu que agradeço. Beijo, Pri. Beijo. Beijo, querida. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.